Olá, pessoal, tudo bem? Eu quero convidar você a fazer uma pipoquinha e sentar, porque hoje vem história. O meu nome é Adriana Reschke, esse é o meu canal e eu convido você a dar aquele like, se inscrever, porque eu vou trazer para vocês algumas histórias que aconteceram comigo no tempo em que eu tive morando nos Estados Unidos por 20 anos. Então, o meu relato hoje é sobre a queda das Torres Gêmeas em Nova York, em 11 de setembro de 2001. Isso mesmo, o World Trade Center. Eu trabalhava em Nova York nessa época e neste dia eu estava indo visitar alguns clientes meus que ficavam em Nova York. Na verdade, todos os meus clientes ficavam lá. Eu trabalhava numa empresa de importação e exportação e os meus clientes eram clientes portugueses, brasileiros e equatorianos, de uma forma geral, trabalhando com produtos dessas três etnias. E eu estava indo para atender os meus clientes quando na estrada de Nova Jersey, eu morava em Nova Jersey, trabalhava em Nova York, na estrada para entrar em Nova York, eu olhei para aquela paisagem que a gente via todos os dias pela manhã, né? O skyline de Nova York, aquela linha dos prédios. E quando eu olhei para ali, eu percebi que estava saindo fumaça de uma das duas torres. Então, da visão que eu tinha de Nova Jersey para Nova York, não dava para ver que havia um avião chocado. Eu vou deixar a foto aí, porque eu não sei se tem gente que não lembra ou que não chegou a saber disso, né? Pode acontecer. Então, da visão que eu tinha, eu via só a fumacinha subindo, mas eu não via que por trás do prédio, né, por trás da minha visão, havia um avião enterrado no meio do prédio, lá em cima. E aí o que eu fiz? Eu fui para o acostamento e fiquei aguardando, que eu queria ver como seria, como os bombeiros iriam apagar esse fogo, fazer esse resgate, porque eu tinha noção de que precisavam resgatar as pessoas que estavam da fumaça para cima, mas podia ser um incêndio pequeno, mas de qualquer forma era no World Trade Center, né? Sempre tudo que acontecia lá se tornava assim um mega evento. Já aconteceu durante os anos que eu tive lá algumas historinhas com essas torres. Elas sempre foram muito visadas. Então eu encostei, botei meu carro no acostamento e comecei a assistir, porque eu queria ver os bombeiros vindo de helicóptero, apagar aquele fogo. Eu não tinha noção da seriedade, na verdade, ninguém tinha ainda, porque até então, as notícias que iam chegando era de que foi um acidente. Porém, eu não estava ouvindo rádio, eu estava ouvindo CD no carro, então eu realmente não tinha noção nenhuma. E quando eu estava no acostamento, o meu marido, na época, era o meu supervisor também no trabalho, e ele passou a reconhecer o meu carro e parou para ver se eu precisava de alguma ajuda, se estava com pneu furado. E eu falei para ele que não, que eu estava assistindo aquela situação, aquela cena, e eu queria ver o que ia acontecer a partir daí. Mas ele falou: ah, você vai atrasar, vamos embora, que já tá tarde, já eram 7 alguma coisa, 7h30 para 8, não lembro exatamente o horário. Na verdade, era entre 8h30 e 9 da manhã. E eu fui seguir a caminho de Nova York, continuei o meu trajeto mesmo querendo ficar para assistir. Só que no caso, ele e todas as pessoas que estavam ligados na rádio ouviram que havia uma emergência em Nova York, que tinha havido um acidente com um avião se eu não me engano, foi da American Airlines, acho que sim. E este avião tinha saído do aeroporto da cidade que eu morava na época, que era em Newark, em Nova Jersey, que é área metropolitana de Nova York também. Mais uma correção: o avião que saiu de Newark foi o segundo avião, o primeiro saiu de Boston. Então, eu segui por eu não ouvir a rádio. Quem ouviu a rádio percebeu que havia uma emergência e que se recomendava não entrar em Nova York. E as pessoas começaram a voltar, mas eu realmente segui, não sabia o que estava acontecendo.
E percebi assim, muitos carros, muitas sirenes, bombeiros de Nova Jersey indo para Nova York, porque ali era a rota para o túnel para entrar em Manhattan. E muitas sirenes, muita polícia, bombeiro, ambulância. E aquilo começou a me deixar um pouco ansiosa. Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo, mas olha, zero de noção de que podia ser um atentado. E eu segui. Quando eu cheguei no pedágio para entrar no túnel, eu sempre pegava o recibo porque a empresa pagava as minhas despesas durante o horário de trabalho. Então eu pagava o toll, né, o pedágio, e depois eu recolhia o dinheiro no final da semana. Então quando eu pedi o recibo, a moça falou para mim que o sistema tinha caído. Já foi estranho. E que eles teriam que emitir o recibo à mão. E aí eles fizeram. E eu percebi que o meu celular não tinha mais sinal, porque já estava dando ruim ali, porque a torre da Nextel era ali pelas Torres Gêmeas também. Não sei, começou a acontecer muita coisa estranha, porque ali concentrava-se uma grande parte dos negócios ali, né? Eram 2 prédios enormes, gigantescos, prédios comerciais. E aí eu comecei a ficar nervosa. Quando eu percebi que eu precisava voltar, que eu não podia entrar em Nova York, as coisas estavam ficando muito estranhas, muitas pessoas fazendo retornos irregulares, e eu tentava ligar para o meu ex-marido para saber o que estava acontecendo, para a empresa, mas meu telefone não funcionava mais, e eu fiz esse retorno irregular. Quando eu fiz, eu comecei a perceber que todo mundo estava parando na estrada, os motoristas de caminhão subindo naqueles caixotes para assistir, e eu parei também para olhar, e quando eu olhei, eu vi a primeira torre se desintegrando aos meus olhos, da onde eu estava, né? Da New Jersey Turnpike, que era a rota que me levava a Nova York. E quando eu vi aquela torre desmoronando, eu entrei num pânico total. E eu comecei a chorar, porque realmente eu não tinha noção realmente da gravidade, mas aquilo mexia com a gente, você vê aquilo ao vivo, foi bem crítico. Então eu comecei a chorar, voltei para a empresa, que era em Nova Jersey ainda. Quando eu entro na empresa, estão todos na frente de um telão e assistindo a queda da segunda torre. Let's look at these live pictures at the World Trade Center. The other tower of the World Trade Center has just collapsed. You are looking at live pictures of the second Twin Tower. Tão rápido que foi. Em poucos minutos não havia mais nada. E enquanto aquilo pegava fogo, porque o fogo, quando eu assisti a primeira vez, a primeira torre, era um fogo assim que vinha não do meio, mas um pouco mais de cima para lá, né, mais alto, na parte mais alta, saiu uma fumaça assim pelo lado. Eu vou tentar buscar algumas fotos para colocar aqui, para ilustrar. Mas ali as pessoas já estavam se jogando, se atirando lá de cima, porque o calor começava a subir, o fogo, e as pessoas não tinham como descer. Já estavam se jogando. Então, realmente, o caos já estava formado em Nova York e em Nova Jersey, porque a televisão informava que foram aviões sequestrados, que eram ataques, e haviam ainda, não lembro quantos mais, 3 ou 4 aviões que estavam sobrevoando a área, ainda sequestrados. Nesse momento eu tinha 2 filhos pequenos, eu tinha um de 6 meses e um de 2 anos, e nenhum dos 2 estavam comigo. Um estava na casa da babá e a outra a outra criança, no caso, estava na escolinha. E aí haviam aqueles aviões sequestrados, e meus filhos não estavam comigo, não estavam em casa, não estavam seguros, né, na minha concepção, porque realmente nós morávamos na cidade do aeroporto na qual tudo estava acontecendo. Então,
as rotas dos aviões passavam em cima, inclusive, da escola que meu filho estava. Então foi um terror total. Família no Brasil sem conseguir contato, porque nesse momento o mundo todo já estava vendo o que estava acontecendo, né? O fato foi televisionado, inclusive a queda da segunda torre eu vi pela televisão. E eu sem poder, né, sem estar com os meus filhos, sem poder falar com a família no Brasil, um desespero muito, muito, muito grande. Até que eu fui, peguei os meus filhos e cheguei em casa, consegui fazer uma ligação para o Brasil para dizer que estava tudo bem, mas eu vou falar, nem eu e nem ninguém imaginava o que viria pela frente. Sabe aquela história do vírus que aconteceu em 2020? Tipo, ninguém imaginava o que ia acontecer, mais ou menos assim. Porque a vida de todo mundo que morava lá mudou e nunca voltou ao normal até hoje. Os aeroportos, os pontos de check-up, né, de revista, começaram a... Nossa, eu que trabalhava lá, tive que voltar a trabalhar, tipo, no dia 13. No dia 12, ninguém saiu de casa. O país estava ainda em choque. E no dia 13 eu tive que voltar a trabalhar. Eu não podia entrar em Manhattan pelas vias que eu costumava entrar, pelos 2 túneis, ou o Holland Tunnel ou o Lincoln Tunnel, não podia ser por aí. Então, eu tinha que entrar por outros caminhos. Na época não havia GPS, não havia smartphone, eu tinha um Nextel, que era aquela rádiozinha. E o mapa era no papel, a gente abria... né? Vinha dobradinho assim, a gente abria aquele mapa, olhava as rotas, memorizava o número das saídas, o número das rotas, rota 5, rota 10, rota 15, dobra na esquerda e ia. E aí eu passei a trabalhar dessa forma por muito tempo, até que Manhattan pôde ser acessada novamente. O que eu posso dizer para vocês... no decorrer dos dias, das semanas e dos meses, a gente via muita coisa saindo, caminhões e caminhões e caminhões de pedras, de metal derretido, de escombros, de restos, né? O que sobrou das vítimas, cheiro muito forte de pele queimada, de osso queimado, um cheiro olha... de morte mesmo, né? A gente não descreve, mas era um cheiro que pairava a cidade. Um pó, uma neblina ainda por muitos dias. Aquele vazio no coração, aquele vazio na cidade, na visão que nós tínhamos da cidade, na vista, né? E na vida de tanta gente, incertezas, medos. Não foi fácil. Então, eu quis gravar esse vídeo em memória de todos aqueles que perderam suas vidas, bombeiros, polícias, voluntários que ajudaram, que tiveram suas vidas também interrompidas, voluntários que adoeceram por respirar aquele pó, né, enquanto estiveram ali ajudando. E meus sinceros sentimentos eternos, jamais esquecerei, jamais esqueceremos. O meu coração, todos os anos, por 21 anos, se recorda e tem compaixão por tudo aquilo que aconteceu. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato. Se vocês tiverem curiosidade, tiverem alguma dúvida, pode deixar um recadinho aí, uma perguntinha que eu vou responder vocês. E eu tenho mais história para contar nos próximos vídeos, tá? Então eu agradeço se você chegou até aqui. Eu agradeço e peço mais uma vez que você deixe aquele like, tá? Um beijo, até a próxima.